Dica do cartório Joana Malheiros, aqui no programa Voz do Trabalhador. Joana, boa tarde. Sobre o que nós vamos voltar a falar neste momento? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Nós iremos dar continuidade na temática União Estável, porque é o formato de família mais escolhido pelos casais atualmente e também é as situações que nós estamos vivenciando no balcão do Registro Civil. Solicitações de informações sobre a união estável. Joana, então qual é o procedimento a fazer? Nós estamos vendo que aqui no balcão do cartório aparece toda semana problemas gerados pela falta de documentação da união estável nos seus devidos fundamentos, né? O que fazer? Como falamos, nós aqui no programa já enfatizamos o que é a união estável, o que caracteriza as formas de formalização. Só que as pessoas, elas procuram viver na informalidade, elas não, no início não têm muita preocupação com o documento, tá tudo bem. Enfim, o relacionamento vai se concretizando, vai se consolidando. Isso é muito bom. Só que, em face dos direitos, é de suma relevância que as pessoas tenham maior atenção para os efeitos que advêm da união estável. O que acontece? As pessoas convivem, mas elas convivem na informalidade e elas querem saber dos direitos que elas têm deste relacionamento. Se tem direitos sucessórios, se tem direito à pensão, se tem direito à meação, enfim, quais os direitos patrimoniais, sucessórios que advêm deste relacionamento. E aí a importância das informações, já quando as pessoas estão nesse tipo de relacionamento. A união estável, ela é ato-fato jurídico. Ela não precisa de papel para existir. Quanto mais eu conviver em união estável, como se casado fosse, mais eu estou consolidando aquele relacionamento e os direitos estão se formando. Mas o que acontece quando há um conflito, há uma dissolução desta união estável? Ou quando essa dissolução ocorre de forma abrupta pela morte de um dos companheiros? Aí que as pessoas que convivem nesse relacionamento vêm até o cartório para buscar informações de quais são os direitos que elas têm deste relacionamento que findou, ou pela morte, ou está findando por questões de conflito entre o casal. Joana, então seria o seguinte: eu tendo a documentação, simplesmente é uma dissolução natural, normal, sem nenhum problema. Agora, se eu não tiver a documentação dessa união estável, eu acabarei também gerando direitos que talvez a outra parte nem tenha, né? Quando se tem a formalização, faz-se valer o que está pactuado, o que foi pactuado pelas partes, o que foi formalizado. Eu formalizei, e nós já falamos aqui as formas de formalizar: por escritura pública, por termo declaratório, no registro civil, por sentença, por reconhecimento de uma sentença judicial. Mas as pessoas não fizeram. E agora, então, elas precisam buscar os seus direitos. Então, quando não se faz em vida, fica mais difícil, porque eu vou ter que me socorrer de outros caminhos. E aí
Se houver herdeiros do companheiro ou da companheira, e esses herdeiros reconhecerem o vínculo, a relação de união estável do companheiro com o falecido, beleza, já é meio caminho andado. Agora, se não houver este reconhecimento pelos herdeiros e a pessoa em vida não fez aquela formalização e não fez o registro, aí ela vai ter que buscar o caminho judicial. Vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável pós-mortem. Por quê? Porque a pessoa com quem ela se relacionou faleceu. E em vida não foi feito a formalização, o reconhecimento. Agora, neste momento, no caso da dissolução por morte, cabe buscar as vias judiciais. Por quê? Porque os herdeiros que existem não reconhecem a relação dela, companheira, com o falecido. Joana, o reconhecimento pode ser feito no cartório? Esse reconhecimento pós-mortem, se houver consenso dos herdeiros, ele poderá ser instrumentalizado, segundo a resolução 571 do CNJ, diretamente no tabelionato de notas, quando da lavratura da escritura de inventário. Mas veja bem, Paulo, quando houver consenso dos herdeiros em relação àquele relacionamento que o pai ou a mãe vivia em união estável. Aí a companheira, ela passará a ser meeira e, conforme também herdeira. Tudo depende da época que foi iniciado este relacionamento e também a questão patrimonial. Se esses bens foram adquiridos antes do início do relacionamento, ela não é meeira, mas ela é herdeira nos bens particulares. Agora, se o patrimônio do falecido foi adquirido onerosamente na constância dessa união estável e ficou reconhecida esta relação pelos herdeiros, então ela passa a ser meeira neste patrimônio. Então, tudo depende da época que foi adquirido o patrimônio, depende da época do início da união estável, devidamente reconhecida, e, logicamente, neste caso, do consenso dos herdeiros. Isso é o mundo ideal. Quando há o consenso, então se procede na esfera extrajudicial, no tabelionato de notas. Agora, se os herdeiros do falecido não reconhecerem aquela relação de união estável, o que cabe à companheira sobrevivente? Cabe entrar com esta ação de reconhecimento e dissolução de união estável pós-mortem. Significa que vai ter que constituir um advogado ou defensor público, entrar com uma ação na justiça e buscar o reconhecimento deste vínculo para daí, então, depois de dada a sentença e realmente julgada procedente, reconhecendo o vínculo da união estável, passar a ter os direitos assegurados de meeira, de herdeira, de pensão junto ao Instituto Previdenciário, enfim, para exercer aqueles direitos patrimoniais e sucessórios, vai depender de um reconhecimento judicial daquele relacionamento. Joana, todo este processo ele é moroso? Você falou muito bem, processo.
Quer dizer que vai tramitar na esfera judicial, vai depender da tramitação de um processo normal no Poder Judiciário. Vai depender do andamento, do número de processos, enfim, toda aquela tramitação. Não é como se faz no cartório extrajudicial de forma mais rápida e célere. Pode levar anos, que já partimos para um conflito. Depois que é dada a sentença, pode haver recurso de apelação. Então, depende do processo em si, né? Joana, então, para finalizar, a gente percebe que há uma demanda muito grande no cartório, o pessoal vem aqui buscar informação e acaba gerando todas essas digamos assim, entre aspas, pendengas, né? Isso dá um trabalho muito oneroso, né? O que fazer para finalizar, então? A dica que nós sempre damos é no sentido de que as pessoas façam a formalização deste relacionamento, levem a registro para fins de garantir os efeitos e garantir segurança jurídica. Porque depois que existe o evento morte, aí, se não tem a formalização e quando não existe também consenso dos herdeiros, o caminho é bem mais árduo, bem mais difícil para conseguir os direitos que se tem da união estável. Uma boa semana, então, para você, toda a equipe, porque nós temos assuntos também para a semana que vem que chamarão a atenção do pessoal, né? O que você deixa para o pessoal aí? Nós agradecemos a participação, esperamos estar levando conhecimentos importantes no dia a dia das pessoas. Queremos deixar aqui um grande abraço a todos e dizer que nós do cartório estamos à disposição para maiores esclarecimentos. E desejar a todos um excelente final de semana e que semana que vem estaremos trazendo informações sobre veículos, principalmente na questão do IPVA. Dica do cartório Joana Malheiros, aqui no programa Voz do Trabalhador.